Essa reunião vai ser gravada, tá? A partir de hoje ela vai ser gravada e a gente vai disponibilizar para o público, ok? Eu vou dar mais uns 2 minutinhos, porque a Adriana está em outra reunião e ela já entra.
Olá, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, gente. Podemos começar já? Nossa, aqui tá um frio, gente. Vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Mas podemos já começar? Podemos sim, Dri. Bom, gente, obrigada a todos por terem entrado. Então, acho que a gente tem algumas atualizações para passar. A Beatriz passa algumas atualizações que a gente tem desse mês. Os meninos da FIA também estão com a gente, então podem passar o que foi feito nesse mês. Foi bastante coisa que a gente já conseguiu. A gente não, né? Eles conseguiram já avançar. Só um aviso que eu queria dar antes de eu já passar para a Beatriz, para a gente começar. O edital de fomento para projeto de artesanato a gente deve republicar nos próximos dias, né? Que o último que a gente fez, a gente não conseguiu cadastrar nenhum projeto, que todos foram desclassificados, então para os próximos dias a gente já deve republicar. Assim que a gente publicar, a gente já posta nas redes sociais, vai estar no Diário Oficial, vai sair no site da Secretaria, mas aí a gente coloca também no Instagram e no Facebook, né, Bê? Aí a gente já fica mais fácil a comunicação. Bê, você quer falar de tudo que aconteceu esses tempos? Acho que é importante começar, então, pelo Salão do Artesanato, né? Foi a primeira feira desde o início da pandemia. Foi um resultado muito interessante. Foi o maior resultado de comercialização desde 2015, com aumento significativo. A gente teve um faturamento de 20.594, né, com 369 peças vendidas, um ticket médio de R$ 51,81 por produto. Então, foi muito grande em relação a 2015, por exemplo, que o faturamento total foi de 6.918, né, contra 180 produtos e um ticket médio de 38 reais. Foi bastante considerável, foi uma feira muito boa. Acho que as pessoas ainda estão meio tímidas, economicamente falando, para gastar, mas foi um resultado bem expressivo diante de tanto tempo sem comercialização. E aí, com isso, eu acho que é importante dizer que a gente, esse ano, já faturou 30.660, desculpa, nos eventos que a gente promoveu, que foram 3 eventos, né, com um ticket médio de R$ 78 por peça. Então, vem esse ticket aumentar bastante nos últimos anos. Então, em 2009 a gente teve um ticket médio de R$ 45 e esse ano, só nesse início de eventos presenciais, a gente já está com R$ 78 reais. Deixa eu ver qual é o outro assunto que estava anotado. No sábado a gente publicou no Diário Oficial e nas redes sociais o edital da FENEARTE e de Belo Horizonte, tá? Então, ele fica aí aberto até o dia 15 de novembro. Então, quanto mais vocês puderem divulgar, melhor vai ser, né? Para a gente ter um tempo. Se vocês tiverem algum problema de preenchimento, algum problema de algum erro no formulário, vocês me avisem, tá? Que a gente corrige imediatamente. Eu acho que por hora é só. Acho que a Adriana pode continuar com o restante. E uma coisa importante é que para o ano que vem a gente vai fazer um edital só para todas as feiras do PAB, né, Bê? Então a gente já lança um no começo do ano e aí já deixa para todas as feiras do PAB, que aí eu acho que todo mundo consegue se organizar melhor e realmente a gente
deve soltar logo. Não garanto que a gente faça esse ano, tá? Mas para o começo do ano que vem, sim. Meninos da FIA, vocês querem já falar e mostrar tudo que vocês já fizeram? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou colocar boa tarde, Adriana, Beatriz, todas as conselheiras, os conselheiros. A gente está aqui, o Emanuel, o Diego, boa tarde, e eu estamos aqui na FIA. Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai conversar com vocês hoje rapidinho para contar um pouco do plano de trabalho que a gente mandou para a Sutaco, né? Vocês já não somos mais novidade. A gente está trabalhando com vocês pelos próximos 12 meses para ajudar a fazer o mapeamento das artesãs e dos artesãos do Estado de São Paulo, montar um catálogo do artesanato paulista e fazer um plano, né, estratégico para o desenvolvimento do artesanato no Estado de São Paulo. Então, para isso, a gente preparou um produto, né, que é um plano de trabalho que a gente apresentou já para a Adriana e para a Beatriz, e a gente vai mostrar para vocês agora, rapidamente, como que ele está estruturado, tá? Então, vocês devem estar vendo a minha tela agora, eu estou mostrando para vocês o plano de trabalho mesmo, acho que, né, a reunião do conselho. Então, como vocês podem observar, o plano de trabalho ele tem 4 grandes etapas, tá? Eu vou passar cada uma delas, mas ele tem 4 grandes etapas. A primeira delas foi já a elaboração do plano de trabalho, que são essas atividades que a gente está mostrando para vocês aqui hoje, tá? Então, a nossa intenção aqui nesse primeiro mês de trabalho, vocês estão vendo que está pintadinho aqui, né? No 1, a nossa intenção aqui era elaborar e detalhar as atividades que a gente vai desenvolver ao longo de todo o tempo que a FIA tiver com a Sutaco no desenvolvimento dessa atividade, tá? Então, a gente começou já essa segunda fase aqui de atividades, que são os estudos e definições. O que a gente quer aqui nessa fase? A gente quer entender melhor bons exemplos de gestão do artesanato no mundo e no Brasil, né? E a gente também quer entender um pouco como é que a Sutaco está posicionada dentro da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, aqui a gente vai fazer uma série de trabalhos de investigação, levantando diversos casos no mundo, de países que têm bons programas de desenvolvimento do artesanato, de promoção do artesanato, de fomento, e no Brasil, né, em âmbito estadual. E a gente também está montando, a partir da legislação da própria secretaria, de todos os decretos que mexeram na estrutura da secretaria, das legislações que criaram e dissolveram a Sutaco como ela era, né, autônoma da estrutura do governo, uma superintendência. A gente está montando todo esse organograma para a gente conseguir entender um pouco melhor como é que o artesanato está sendo gerido no mundo e como é que a Sutaco está posicionada dentro da estrutura da secretaria hoje, para a gente conseguir depois fazer uma investigação mais qualitativa de quais são os desafios de gestão que a Sutaco tem hoje em relação, né, à promoção do artesanato paulista, tá? Em seguida, a gente vai realizar o mapeamento e a catalogação do artesanato propriamente dito. Então, aqui a gente tem algumas etapas, né? Então, a gente começa compreendendo as diversas tradições culturais que dão origem e sustento ao artesanato paulista. A gente tem aqui, a gente parte da identificação do mapa das tradições paulistas, né? E de todos os artesanatos que dizem respeito a essas tradições, a partir da segmentação do mapa do Estado de São Paulo, a partir dessas manifestações culturais, né? Então, a gente tem um trabalho de entrevistas grande, para depois a gente conseguir identificar alguns padrões e técnicas desse artesanato. Como é que esse artesanato está sendo produzido, em que cadeia produtiva ele se insere, né? A gente vai partir aqui da portaria da Secretaria, né, da 1007, a gente vai entrevistar as artesãs e os artesãos do Estado de São Paulo para a gente conseguir entender um pouco desse processo produtivo. Em seguida, a gente vai tentar entender ainda com essas entrevistas, né, categorizar essa produção artesanal no Estado de São Paulo, identificando essas principais técnicas, como é que elas estão posicionadas, qual que é a lógica de precificação que as artesãs e os artesãos usam para dar preço na sua produção, né, no seu artesanato, quais são os canais de comunicação, né,
E aí, então, a gente vai fazer toda essa entrevista para conseguir mapear um pouco como é que o artesanato está sendo produzido, qualificado, segmentado, distribuído no estado, a partir do estado de São Paulo. Né? A ideia é entender um pouco dos fluxos dentro do estado, mas não nos limitarmos a isso. A gente vai pensar um pouco como é que o escoamento do artesanato está acontecendo no estado de São Paulo. E, finalmente, a gente vai elaborar um plano aqui, só para reforçar, aqui nessa atividade 3, a gente tem em abril uma entrega importante aqui, né, nesse xizinho que está em azul, no relatório 3, que é o catálogo do artesanato paulista mesmo. A gente está pensando em entregar um catálogo que possa ser impresso, né, num material bonito de divulgação, e também um catálogo que vai estar online à disposição da sociedade de maneira geral, com a divulgação da produção artesanal que a gente levantou até agora, até esse momento no plano de trabalho. Então, aqui a gente tem uma entrega importante, ela está para o final de abril, começo de março, né? Quando a gente vai ter esse produto importante aqui no fluxo do nosso plano de trabalho. E daí, finalmente, a gente vai partir para a parte de planejamento estratégico, né? Para fazer uma sugestão para a SUTAC, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do plano estadual do artesanato, né? Do plano do artesanato de São Paulo. Então, aqui, a gente vai, se lá a gente entendeu como as coisas estavam funcionando, aqui a gente vai identificar quais são esses desafios e começar a fazer sugestões para que esses desafios sejam superados, né? A gente vai identificar gargalos para os artesãos, seja do ponto de vista da aquisição de matéria-prima, seja do ponto de vista da distribuição, seja do ponto de vista da sua própria organização, né? Da capacidade ou da oportunidade que se tem de divulgação desse artesanato dentro do estado de São Paulo, na região, na localidade, ou até mesmo para fora do estado ou para fora do país. A gente vai mapear essas redes de distribuição, quem são as associações parceiras, onde é que estão os pontos de interesse para a distribuição desse artesanato, potenciais parceiros que ainda não são, mas podem vir a ser, para pensar nessa distribuição, as maneiras de organização das artesãs e dos artesãos no estado, com quem que a gente pode se organizar, de que maneira, qual que é a melhor forma de fazer esse contato, né, parceiro com os parceiros, e estabelecer aí uma análise estratégica de todo esse material, fazendo as sugestões do potencial de desenvolvimento do trabalho artesanal no estado de São Paulo a partir da atividade da SUTAC. Tá? Esse trabalho a gente entrega no 13º mês de trabalho, daqui a um ano, exato, e ele vai ser um produto mesmo com a sugestão desse plano do artesanato paulista, tá? Com todos os pontos que a gente identificou. Eu acho que eu já parei a minha tela, né? Voltei. Ou ainda não? Não, vou parar agora. Ficou claro a apresentação a despeito da máscara? Ficou sim, ficou super claro. A gente está, Emanuel e eu estamos aqui com o Diego, que está aqui do lado. A gente está à disposição de qualquer dúvida ou de qualquer esclarecimento que vocês tenham. Gente, alguém tem alguma dúvida para aproveitar os meninos? Não, eu quero falar a hora que for possível, porque eu tenho bastante coisa para falar hoje, tá? Por favor. Claro, vamos só ver se alguém tem alguma dúvida e já passa para você, tá, Cleide? Ninguém, gente? Olá, gente. Então, Adriano, você Fica bem claro. Aqui também, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com você, Diego Coelho, coordenador executivo aqui da Firme Projeto, com a equipe. O trabalho é bem técnico nesse primeiro momento de apresentação, mas a gente vai contar muito com a participação de todos vocês para a construção dessa política. A ideia, nós já estamos com um benchmark internacional, com boas práticas no mundo, trazer isso para a realidade brasileira, mas, acima de tudo, a realidade paulista, respeitando aqui muito das nossas características. A gente vai trazer muito de política pública, com efetividade. Agora, conhecimento mesmo de artesanato, estão com vocês, né, os conhecimentos, os saberes, todos eles. Então, a gente vai muito para as pontas e, para chegar nas pontas, passaremos por vocês. Então, a gente conta muito com a interação aí, aqui nesse grupo, sempre muito ativa.
E estamos à disposição também para qualquer dúvida que não seja no momento aqui, mas posterior, ou por meio da secretaria, com a Adriana, com a Bia, ou diretamente com a gente. Tudo bem? Bom, Cleide, vamos começar com você. Caso alguém tenha alguma coisa, a gente retoma. Não tem problema. Ok. Bom, muito legal, muito bom, né, o plano aí, mas eu não vou falar do plano no momento. Nós temos uma reunião de Conselho do Artesanato Paulista, nós temos 2 conselheiros numa reunião dessa. A gente não tem conselheiro na reunião. Cadê o Conselho do Artesanato Paulista? Tem eu e o Vanderlei nesse conselho. Sem dizer que a Adriana, né, que é a presidente do CAP, mas não temos nem mais conselheiro. Como que a gente monta uma reunião de conselho com 2 conselheiros? Fica difícil, a gente não tem nem como votar as coisas em 2 pessoas no conselho, né? Eu recebi hoje eu fiquei sabendo, recebi o link 11h20 da manhã no meu e-mail. E ainda eu vi o e-mail porque eu vi pelo Instagram. Uma reunião do CAP, ela tem que ser divulgada. A gente precisa de artesãos numa reunião do CAP. A gente precisa ouvir, como o menino falou, né, o moço, não sei o nome dele, a gente precisa ouvir os artesãos, então precisamos. Cadê os artesãos? Eu acho que tem que montar uma maneira, um tipo de um banner de divulgação que atinja os artesãos para eles poderem estar participando das reuniões. A gente não pode, o CAP não pode votar sem ouvir artesão. Nós, artesãos que estamos dentro do CAP, a gente vota junto com o artesão. A gente ouve para poder votar. Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente precisa disso. Mais uma coisa que eu vou falar porque eu estou bem rouca, porque eu estava num evento, falei demais no final de semana, aí 3 dias de evento. Eu vi também o edital da FENEARTE. Como que a gente abre um edital para a FENEARTE com 2 vagas para artesãos individuais? São 2 mestres ou mestras e 2 artesãos não representam nosso estado, gente. É muito pouco. Mesmo você tendo 2 vagas para associações, cooperativas, né, entidades, mas 2 artesãos, no tamanho que é nosso estado, como que a gente só leva 2 artesãos para um evento desse? Eu acho que precisava rever isso também, sabe, Adriana? Eu acho que a gente precisa abrir para mais gente, porque 2 artesãos não representam o nosso estado. Então, é isso também que eu queria falar, tá bom? Então, vamos lá, Cleide. Eu respondo a primeira, a B responde a segunda. Dos conselheiros, a gente já tinha combinado quando seriam as reuniões, né? Então, assim, na nossa primeira reunião, a gente já combinou que seria toda segunda-feira do mês. Então, já estava acertado para todo mundo. Enfim, que eu e a Beatriz, a gente combinou hoje cedo, que a gente vai fazer um card com todas as datas para os próximos 6 meses e já divulgar. Mas, enfim, a gente sabe que só isso não vai ser suficiente, então a gente vai divulgando, mas se vocês também puderem ajudar a divulgar, vocês que já estão com isso na agenda, a gente agradece, porque a gente sabe que mesmo com muita divulgação, a quantidade de artesãos que participam da reunião é baixa, perto da quantidade que tem cadastrado, tá? Da FENEARTE, B, você responde como que é feita essa distribuição? Oi, claro. Essa distribuição, ela é feita, primeiro, pela quantidade de espaço que a gente tem. A FENEARTE são 30 metros quadrados, é muito pouco, né? Não necessariamente serão só 2 artesãos, né? A gente tem 2 artesãos, 2 mestres e 2 entidades representativas. Imagina se a gente coloca 2 mestres ou 4 artesãos e 2 entidades representativas. Sanitariamente, no cenário de hoje, não cabe, né?
a ideia de colocar 2 mestres que representem o Estado, 2 artesãos individuais dando oportunidade para todo mundo, e mais 2 associações que vai abranger um número bem grande de pessoas, foi para que fosse mais democrático, né? A gente sabe que em vias práticas, nem sempre há 2 inscrições de associações, ou há 2 inscrições de mestre ou mais, né? Mais do que 2, tanto de mestre quanto de entidade. E quando não há, essas vagas são remanejadas para os artesãos individuais, assim como aconteceu no Salão do Artesanato, por exemplo. A gente tinha vaga para associação e a gente tinha vaga para mestre, mais de uma para cada um desses que eu falei. No total, foram 5 artesãos individuais e um mestre. Ninguém deixou de ser contemplado, né? Então, a ideia, quando a gente contempla vagas especiais, é para a gente dar oportunidade, né, para aqueles grupos, mas que vão representar mais o Estado, que são os mestres e as entidades. Os artesãos individuais, eles não são menos importantes, tanto que neste as vagas foram iguais para cada grupo, tá bom? Assim como na feira de BH também. Não sei se deu para escutar tudo. Deu? Deu. Tá bom. Deu. Deixa eu só fazer. No caso, de que forma é feito essa na FENEARTE, nesses eventos que é organizado, de que forma é feita essa distribuição de metros, assim, sendo que onde o local que vai ser feito é um local bem grande. Então, de que forma é feita essa distribuição de metragem ou de coisa? Por quê? Pela importância do Estado na produção de artesanato, de que forma é feita a distribuição para justamente nós, como São Paulo e a Sutaco, ter somente 30 metros quadrados. Quer dizer, sendo um Estado tão grande, tendo tanta importância na federação, ter um espaço tão pequeno. Eu queria saber de que forma é feita essa distribuição desses espaços, se está sendo uma coisa que a gente está sendo deixado de lado em detrimento em outro estado, entendeu? De que forma é feito isso para a gente ficar com tão pouco diante da grandeza do nosso estado e da quantidade de artesanato que tem em São Paulo, né? Quando o PAB, né, o Programa de Artesanato Brasileiro, adquire um espaço na feira, seja ela qual for, o espaço disponibilizado é dividido igualmente entre todos os estados. A FENEARTE, historicamente, sempre foi um espaço menor. Até onde eu sei, e aí vocês que estão mais tempo me corrijam se eu estiver errado, o maior espaço dentro da FENEARTE foi de 36 metros quadrados, né? E igual para todos os estados. Quando o PAB vai comprar, é disponibilizado a ele de acordo com as adesões dos estados. Então, por exemplo, se eu não me engano, na FENEARTE vão ser 26 estados, né? Então, ele recebe o termo de compromisso de 26 estados e com esse termo de compromisso de 26 estados, ele compra 26 espaços de tamanho igual, assim como em qualquer outra feira que ele promove. Então, ninguém fica prejudicado quanto a espaço, tá? Esses números de artesão dentro dos estandes, eles seguem estritamente as recomendações das montadoras e das organizadoras das feiras, tá bom? Então, a gente coloca no limite, entendendo que estamos ainda em situação de restrição sanitária. Mais perguntas, gente? Mais alguma coisa? Evento em São Deixa Paulo. só uma... Com relação à reunião, assim, quem é do CAP, que é membro, sabe de que toda segunda-feira, segunda-feira do mês, a gente tem reunião. Só que, como a Cleide ressaltou, não adianta assim, mesmo que a gente coloque em nossas redes sociais, a gente não vai abranger um número suficiente de artesãos nem nada. Então, a minha sugestão é que a Sutaco disponibilize pelo menos ou uma semana, uns 3 dias, 2, 3 dias, um período um pouquinho maior, essa reunião.
entendeu? Já começa, vai antes do final de semana, que todo mundo vai estar mais atento, porque faz feira, então o pessoal está mais atento, né? Então, disponibilizar um banner no próprio site da Sutaco, vai ter reunião do CAP segunda-feira, participe, essas coisas. Faça um próprio chamamento dos artesãos, entendeu? Mesmo, como eu falei, a gente pode postar, fazer, mas o que a gente vai atingir é pouco. Então, em relação ao que é a Sutaco. Então, eu sugiro que se faça um banner, alguma coisa, no próprio site, vai ter reunião, participe, entendeu? Não, a gente vai fazer sim, Vanderlei. Foi o que eu falei, a gente vai fazer um agora com as próximas datas, para os próximos 6 meses, que aí a gente já deixa, e aí a gente antecipa, mesmo a gente tendo essa comunicação nos próximos 6 meses, a gente avisa com um pouquinho de antecedência quando que vai ter a reunião. Mas assim, não subestima a sua rede não, viu? Porque eu acho que vocês têm um alcance bom sim. Sim, é lógico. Só que é sempre uma abrangência maior da Sutaco, porque ela tem, teoricamente, 90 mil artesãos, né, cadastrados. Então, você sempre vai ter uma abrangência maior, né? Mas tudo bem, ótimo. A gente vai trabalhar junto nesse sentido aí. Não, claro. Obrigada, Vanderlei. Fale, Cleide. E assim, antes a gente tinha, por exemplo, eu como vice-presidente do CAP, quando eu fui a vice-presidente, eu tinha uma página, né, um grupo, que eu ia colocando lá todas as informações, as reuniões, e isso abrangia muita gente e vinha mais gente mesmo, né? Então, esse banner é muito importante, e eu acho que 3 dias é pouco para você pôr lá, eu acho que tem que ser um pouco antes, e a gente poder compartilhar. Outra coisa que eu falei hoje para a Beatriz, que eu acho que é muito importante, a gente tinha um grupo de WhatsApp dos conselheiros, estavam todos os conselheiros, porque ali se tiravam dúvidas, a gente falava-se o que estava fazendo. Hoje, eu não sei mais o que é feito, por exemplo, o que está sendo caminhado, a gente chega aqui, olha, a gente está fazendo isso. A gente não só sabe que está fazendo, a gente precisa saber, ter conhecimento, a gente precisa votar também, né? Eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, sobre esse plano com a Secretaria de Cultura que vem, a gente precisa entender o que é, e a gente precisa votar, a gente precisa estar por dentro quando está montando esse plano, pelo menos o conselho, porque senão ele chega pronto para a gente e a gente nem está sabendo o que está sendo feito direito. Então, acho que é importante isso, né? A gente ter... O conselho está mais unido novamente, como sempre foi, o conselho está disperso. Para mim, eu não acredito que tem uma reunião do CAP e nós temos 2 artesãos participando da reunião. E eu ainda não sou nem um membro do CAP que fui votada, eleita, né? Eu estou aqui como uma associação, representando uma associação. Então, o conselho, ele tem que estar mais unido, ele tem que estar mais por dentro, ele tem que estar discutindo. Então, eu gostaria, Adriana, que se pensasse muito nisso, de montar-se um grupo, porque eu acho que o WhatsApp é muito mais fácil, e como a gente tinha esse grupo, funcionava muito bem, e de alguma maneira a gente ter mais a proximidade entre os conselheiros, porque nas outras gestões, a gente só não tinha essas reuniões abertas. O conselho se reunia também para discutir, para conversar, e isso não está acontecendo. Então, isso é de suma importância para a gente caminhar cada vez melhor. Não, tá, a gente faz como se diz, a gente não quer ser informado, a gente quer conversar e discutir. Sim, mas a se gente chegar num consenso comum. Não quer ser só informado, foi feito isso, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Nós queremos fazer aquela discussão que vai se chegar, ótimo, isso está beleza, não, vamos mudar isso aqui dessa forma, para se chegar numa coisa legal para todo mundo. Não, mas a nossa ideia também é essa, Vanderlei. A gente cria um grupo do WhatsApp, Cleide, sem problema nenhum, depois a gente pega os contatos. Bom, a B tem um contato de todo mundo, mas, enfim, depois a gente pega. Agora, assim, nossa ideia realmente é sentar para discutir, é que algumas coisas, assim, acaba ficando complicado a gente discutir numa reunião tão grande, mas a gente pensa uma forma. Então, assim, algumas coisas eu já conversei sozinha com a Cleide, né? Eu, a Cleide e a B, para tirar algumas dúvidas, tipo
do clube de benefício, mas, enfim, a nossa ideia realmente é a gente discutir antes do clube de benefícios, antes da gente passar para a licitação, eu mando para vocês o termo também para vocês darem uma olhada, tá? Antes da gente publicar. Mas, assim, aí entra no que vocês mesmos estavam falando, que não adianta a gente trazer para uma reunião e ter 2 artesãos, ter 2 conselheiros, alguma coisa assim. Realmente a gente precisa de um grupo um pouco maior para conseguir trabalhar. Até mesmo para os meninos da FIA conseguirem trabalhar, conseguirem discutir, não adianta conversar com 2. Enfim, espero que com essa divulgação que a gente consiga fazer antecipada, a gente consiga trazer mais pessoas para conseguir discutir. Né, B? Eu não tô conseguindo. Oi. A Beatriz já formou já um grupo do WhatsApp, inclusive eu estou nele. Mas, assim, o que falta, eu acho que a gente conversar mais, trazer mais o assunto, fazer a chamada dentro desse grupo, para a gente poder conversar, né? E se chegar a uma coisa melhor, né? Então, o grupo existe, é só a gente chegar e implementar ele de forma mais forte, né? Quer dizer, colocar mais os assuntos e chamar, né? Como diz assim, você tem que jogar um assunto para você conseguir um retorno das pessoas, né? Então, é legal. Então, se existe o grupo, eu quero estar nele, porque eu faço parte do CAP e eu não estou nele. Nem sabia desse grupo do WhatsApp. Esse grupo foi feito com os conselheiros eleitos, tá? Mas eu vou incluir todos. Mas assim, eu acho que a partir do momento que você senta num conselho, independente de se você for eleito, eu estou representando 44 artesãos cadastrados na Sutaco. E a gente tem aqui também o poder público que está aí, né? Nós temos cultura, nós temos turismo, todos eles têm a mesma importância dentro de um CAP. E a gente precisa estar todos juntos, porque senão, por que eu estou sentando numa cadeira do CAP se eu não participo de um grupo de WhatsApp? Eu não fui eleita porque eu não fui eleita, mas eu estou representando 44 artesãos. E eu quero fazer parte, sim, porque a partir do momento que você separa o grupo, não tem por que eu estar dentro do CAP. Só isso. Eu acho que todos têm esse direito, inclusive turismo, cultura, SEBRAE, todos que fazem parte do CAP. Não, a gente coloca todo mundo, Cleide, não se preocupa. Agora, eu acho, até confesso que eu acho que o nosso grupo está até pouco atuante aqui do CAP, mas a gente está conversando pouco, mas a gente coloca todo mundo, faz um grupo grande e coloca os meninos da FIA também, que aí eles têm que estar cientes de tudo que a gente está discutindo. Exatamente. E aí, qualquer dúvida que eles tiverem, qualquer um tiver, se você joga no grupo, os outros vão se pronunciar. Você faz uma provocação em um grupo, é lógico que as pessoas, né, seja o conselho, seja qualquer um, vai se pronunciar a respeito desses assuntos. Então, talvez seja uma solução mais fácil e mais rápido para a gente chegar num consenso, né? Só esclarecendo que o grupo é para os conselheiros do CAP, tá? E aí, quando tiver alguma decisão maior, a gente passa para os externos, tá? Que eu vi aqui que tem um pessoal que pediu para participar do grupo, mas... Então, eu não faço parte do conselho, dos conselheiros. Cleide, como eu falei, esse grupo a gente fez no começo com os artesãos eleitos, tá? O Vanderlei está aqui até para me confirmar, porque a Adriana também, que a gente fez para conversar com os artesãos eleitos, tá? Então, assim, não é que a gente está excluindo ninguém. Ninguém falou isso. Mas a gente faz um grupo com todo mundo. Não Isso, tem a gente faz, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que ser, porque a partir do momento que você faz parte de um conselho, você seja os que foram eleitos, os que estão representando uma secretaria, uma classe, porque senão a gente está sempre por fora. Eu estou sempre por fora do que está acontecendo. Tanto que hoje, a hora que eu vi, lá eu falei, gente, como que pode, né? Então, é isso, porque senão, se não for para ser na íntegra, a gente está participando, entendendo e sabendo, não tem por que estar participando.
A A gente sugestão faz é um se pessoal- monte um grupo com todos, né? Se monte um grupo com todos, aí sempre vai ter um diálogo maior, né? Não, a gente monta o grupo na sequência. Terminando a reunião, a gente monta. E aí vocês ficam absolutamente à vontade. O que precisar falar, bom, a maioria já que está aqui já tem meu celular, tem o celular da B, então independente de grupo, vocês também sempre fiquem à vontade para falar. Mas a gente monta um grupo com todo mundo, não tem estresse. Eu não tenho o seu celular, Adriana. Depois, se você puder passar para mim, eu agradeço, tá? Claro, sim, claro. Mais alguma coisa, gente? Vocês... Eu já estou até procurando seu celular, Cleide, para eu te passar. Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é o Fábio, da Secretaria de Turismo, sou conselheiro também, e só queria entrar no time aí das pessoas que querem participar do grupo para a gente discutir melhor as coisas. Estamos à disposição aqui também. Obrigada, Fábio. Alguém tem mais algum assunto? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, Não, se ninguém... creio que não. Agora a gente tem que esperar os estudos, né, para ver o que a gente vai poder fazer, né? A partir daí a gente toma certas decisões, né? Eu só volto de novo, assim, embora eu não tenha localizado aqueles documentos que eu te falei na primeira reunião sobre sobre a regulamentação da lei do artesão, né? A lei 13.000, como que é a lei mesmo? 13.180. 13.180, né? Aí seria, volto a reiterar isso, né? Que com a ajuda de vocês, a gente poder fazer, elaborar seria essa regulamentação da lei de trabalho do artesão, né? Eu acho que isso também é fundamental e vai fortalecer bastante o próprio artesão em si, né? Então, eu torno a reiterar que se vocês puderem ajudar com ideias de que forma nós podemos fazer isso, de que forma nós podemos implementar essa regulamentação, para quando houver novamente, se houver novamente um chamamento de Brasília para ir com um delegado, para ir se discutir isso entre os estados, de que forma fazer essa regulamentação, pelo menos nós já tenhamos um croquis feito, né? Já tenhamos um documento, alguma coisa feita para poder a gente chegar lá já com algo palpável, algo de concreto na mão, né? Então, aí todo mundo que está participando pode contribuir com ideias ou já se preparar um documento, alguma coisa para ser discutido entre o conselho ou até se levar à consulta pública entre os artesãos, de que forma seria implementada essa regulamentação. Se puder ser feito, eu agradeceria bastante, né? Não, claro, a gente pode pensar em alguma forma de fazer isso, sim. Rapidinho, Dri, essa lei, ela já está válida, né? Ela já está regulamentada. Se Não, vocês ela foi aprovada, sancionada, mas não foi feita a regulamentação em si da profissão. Quer dizer, somos artesãos, somos profissionais, está certo, mas no que tange aos direitos e deveres das suas obrigações, não tem nada. Com relação à aposentadoria, com relação à hora carga de trabalho, com relação a tudo isso aí, não existe então nada. isso daí é da Previdência, não necessariamente da 13.180, entendeu? Né, sim, mas assim, a gente tem que. Foi formado até ia ter um congresso sobre isso. Mas assim, quer dizer, você juntar um bando de artesão
Cada um sabe fazer, aquele mexe com palha, um mexe com madeira, um mexe com cerâmica. Nós não temos Eu posso destacar esse quadrinho dessa pessoa aqui, eu não sei. Eu acho, Vanderlei, que o que você. Eu não sei se é exatamente isso que você está falando, mas você está querendo falar mais da 13, da portaria 1007 junto à Previdência, né? Tudo, Porque a um aplicado geral. 13.180, porque a 13.180 ela puxa as outras legislações, né? Então, acho que sim, a gente tem que parar para discutir a portaria 1007, né? E a Previdência, mas tem ações que, por exemplo, não dependem do PAB, né? Porque nesse Eu caso sei. seria PAB. Então, o PAB já vai entrar no ano que vem com discussões quanto à portaria 1007. Então, nós Quando temos isso que ter começar a alguma coisa. acontecer, a gente vai comunicar para vocês. Não se preocupa. Então, O problema da Previdência é que é um problema muito maior e vai muito além da gente, do Estado e do Programa de Artesanato Brasileiro. Mas sim, vamos conversar sobre. Então, não estou dizendo que a gente vai ter a solução, nem que a gente vai implementar, mas assim, a gente pode já começar a ter alguma coisa, um documento, alguma coisa assim, por cima, para a gente ter uma base para chegar e fazer o acerto final. Quando chegar esse momento que o PAB chamar para a gente fazer essas coisas, nós já tenhamos alguns em mão, porque não adianta chamar a coisa e marcar para tal dia e a gente tem que ficar correndo que nem doido para chegar em alguma coisa. Se a gente já tiver alguma coisa em mãos, é sempre, entendeu? Um homem prevenido vale por dois, né? Então, toda pessoa prevenida, vou ser mais longe, toda pessoa prevenida vale por dois. Então, se a gente já tiver alguma coisa já mais ou menos feita, quando chegar o momento da gente implementar isso, nós já não vamos ser pego de calça curta. A gente já vai estar preparado para ter que resolver o que tiver que resolver. Entendeu? É uma opinião particular minha. Eu não deixo para resolver as coisas amanhã, se eu puder resolver hoje. Entendeu? Eu penso dessa forma. Cada um Vanderlei, sem contar que agora, em março, vai ter o Congresso, não sei se você está sabendo. Não, ainda não. Vai ter o Congresso, que cada estado tem direito a 30 delegados, onde Então, vai ser é isso discutido tudo isso, e ela vai ser no Espírito Santo. Então, Então, é isso que eu estou falando, nós temos que estar lá e a gente tem que se unir mesmo e estar lá, porque é os nossos direitos que a gente vai ser discutido. São Paulo sempre esteve de fora, não vai mais ficar de fora, a gente quer estar lá. É isso que eu estou falando. A gente não pode esperar para fazer alguma coisa, acho que quando chegar em março, quando for feito o chamamento. Nós temos que já ter alguma coisa palpável já na mão antes. Para quando a gente chegar, tiver que resolver, a gente já sabe o que falar. Não vai assim a esmo, não vai sem saber o que está falando, né? Sim. Então, aqui nós temos um monte de cabeça de pessoas que têm conhecimento de legislação, que conhecem sobre cultura, sobre vários aspectos. Então, eu acho que pode sair uma coisa, um documento bem, bem legal, que vai abranger muita coisa. Certo que depois, quando chegar o momento, vai ser alterado isso, aquilo, tudo de acordo com o que manda a própria legislação, seja do trabalho, seja cultural, seja do que for. Todas essas arestas vão ser acertadas no momento certo. Mas a gente já tem que ter alguma coisa certa, né? Eu acho que depois a gente pode discutir, talvez até no grupo novo de WhatsApp, e a gente cria uma outra reunião para não tratar aqui dentro do CAP, propriamente dito, né, mas fazer uma reunião, digamos, acessória, né, para tratar só disso específico. Eu acho que é uma coisa realmente muito, muito específica, muito pontual para a gente tratar aqui e que vai demandar um bom tempo, né, até a gente conseguir estudar e fazer tudo. Mas, bem, vamos anotar e a gente já pensa nisso nos próximos dias, como organizar a reunião com eles. Tá? Adriana, quando que a Sutaco volta a atender no presencial? Não sei te dizer, Cleide. Sinceramente, não sei te dizer, mas logo devo ter essa resposta e aí eu já passo. A gente está esperando
a secretaria contratar não é acrílico, as divisórias de poliestireno, né, para proteção, porque realmente as pessoas de atendimento da Sutaco, elas são do grupo de risco, ainda não tomaram a terceira dose, tomaram só a segunda, então a gente está esperando a contratação das divisórias de poliestireno para conseguir fazer o atendimento presencial, tá? Porque tem muita gente com muita dificuldade ainda na renovação de carteira. Inclusive, acho que o Maurício falou com você ontem, hoje talvez, ou com a Beatriz, tem cidades que eu encontrei que tem um monte de artesãos, e inclusive associações ou grupo, e não está conseguindo renovar. E tem cidade querendo fazer a sua própria carteira, porque os artesãos não estão conseguindo fazer a renovação. Então, por isso que eu estou perguntando, né? Porque no presencial acaba funcionando melhor, e a gente já foi muito prejudicado. E os artesãos foi a classe que parou primeiro, junto, né, com os artistas, músicos, e a gente está agora começando a retomada. E a exigência para as retomadas, dependendo do que você for fazer, é a carteira Sutaco, né? Então, a gente realmente precisa, esses artesãos precisam dessas carteiras, né? Ô, Cleide, a gente está trabalhando já presencial, só não está fazendo atendimento. Você sabe se esses municípios ou essas pessoas entraram em contato por telefone? Entraram por telefone, não, por e-mail, não obtiveram resposta. Ontem, por sorte, o Maurício foi nos visitar no nosso evento, e a pessoa responsável estava lá, e eu coloquei os dois em contatos, e o Maurício ficou de resolver. Teve uma outra cidade aí também, que ligou várias vezes para mim, porque não estava conseguindo, e eles desistiram. Eles também falaram, a gente desiste, a gente vai fazer uma carteira da nossa cidade. Não é hora da gente perder, né? A gente precisa, né? E os artesãos, eles precisam disso. Já pensou você fazer, por exemplo, teus eventos? Eu exijo carteira Sutaco, e não tem, e não consegue renovar? Então, por isso que eu estou falando para você. O Maurício disse que ia resolver, sim, mas é que deu a sorte de estar lá no mesmo evento, né, os dois. Então, é muito importante isso, é uma coisa que a gente precisa olhar com bastante atenção mesmo, né? Mas coloca a gente em contato, Cleide, com o município, por favor, que aí a gente já resolve isso. Mesmo não estando presencial o atendimento, a gente marca uma reunião com o município e já resolve isso. Que aí a gente já vê alguma forma de trabalhar direto com eles e não tem mais esse tipo de problema. É que realmente algumas coisas a gente acaba dependendo ainda de e-mail, de cadastro, né? Então o município tem que saber trabalhar, o artesão tem que saber realmente trabalhar um pouco com essas coisas. Mas enfim, se você puder colocar a gente em contato, que aí a gente já resolve isso direto com o município. Ok. Tá? Gente, mais alguma coisa que faltou? Não? Então, B, para confirmar, a próxima reunião é 13 de dezembro? Desculpa, o microfone estava desligado. Sim, 13 de dezembro. Então, a próxima a gente segunda-feira do mês. Joia. Então, a gente já deixa para o dia 13. De qualquer forma, a gente já cria o grupo, já vai conversando pelo WhatsApp. Qualquer coisa a gente está super à disposição. E aí, Vanderlei, eu e a Beatriz, a gente já pensa num jeito de criar um grupo de trabalho para ver o que você falou. E aí a gente já nos próximos dias já conversa. Cleide, posso te ligar daqui a pouquinho? Eu queria tratar uma outra coisa com você, nada a ver do nosso grupo, mas se você puder, eu já te ligo. Pode sim, pode ir. Joia. Gente, brigadíssima, brigadíssima mesmo, a gente se vê dia 13, e qualquer coisa eu, a Beatriz, a gente está super à disposição. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado, hein? Obrigado, boa tarde. Boa tarde.